Presença de todos. Então, aqui mesmo estamos falando que qualquer pessoa, né, pode sair da miséria, ser feliz, né, a partir do momento que aceitar, que purificar. É a única maneira da gente conseguir evoluir, não tem outra maneira. Quem está sofrendo aqui no mundo e está em busca de coisas materiais para alívio, não vai conseguir. Então, aqui mesmo só me explica que a gente sabe que a nossa alma, a centelha divina, ela é essencialmente pura, né? Mas ao redor dela existem máculas que faz com que ela se encolha, né? E ela deixa de resplandecer na totalidade, né? Então, a gente tem que deixar limpar para que a alma transmita essa luz, né? Que essa luz é partícula de Deus. Deus, quando criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas você olhando, a gente olhando para nós mesmos, com todos os nossos pecados, máculas, coisas erradas que a gente faz, né? A gente fala, como assim eu sou imagem e semelhança? Quando ele criou, pegou um pedaço dele e pôs em cada ser humano. Mas a gente tinha muita sabedoria, nós éramos seres divinos, mas a partir do momento, a Bíblia fala, né? A partir do momento que Adão provou do veneno, que é a maçã, simbolizada pela maçã, ele adquiriu inteligência. Então ele começa a viver a matéria, porque até então era só espiritual. Ele recebia intuição e sabedoria de Deus, ele sentia a presença de Deus. A partir desse momento perde-se isso. E daí o homem começa a viver, tipo assim, do jeito que quiser. E aí chegamos nesse momento, praticando coisas muito ruins, né? Se não nessa vida, na outra. E ficamos com o nosso espírito totalmente, totalmente não, né? Não são todos, mas com muita impureza, muita mácula. Então, se o nosso espírito é energia, e energia passa luz, né? Energia é força, né? Quando tem mácula, nesses pontos não tem luz. É como se tivesse em cada parte do corpo fosse um cômodo que a lâmpada está queimada. Então, dali não sai energia. Então, quanto menos energia a gente tem no nosso corpo espiritual, mais a gente decai. Porque isso me explica que nós estamos aqui na Terra, mas a nossa semente está lá no nosso lugar de origem, que é o mundo espiritual. Aqui não é o nosso lugar de origem. A gente vem aqui para expiação. O que é expiação? Para pagar as dívidas que a gente tem com Deus, porque desrespeitamos as leis dele. Ele fala aqui. Então, conforme você não obedece a Deus, você cada vez se afasta dele. E aí é onde a gente começa a ser infeliz. Então, para buscar essa tal felicidade que a gente corre atrás, não adianta buscar aqui nesse plano terreno, ir atrás de ganhar mais dinheiro, ir atrás de viver bem com a pessoa que a gente convive, ir atrás de ter uma saúde, tentando se exercitar, se alimentar, se o nosso espírito está com muita impureza, com muita mácula. E como a gente vai conseguir eliminar essa mácula? Isso o Meixo Sama nos ensina, que através do jorei, da leitura do ensinamento, da apreciação do belo, tudo isso faz com que a gente eleve espiritualmente. E quando a gente sai do nível que a gente está, porque são 3 camadas nesses níveis: camada do mundo infernal, do plano intermediário, purgatório, e do plano superior, que é o céu. No plano superior, tudo que tu pode imaginar de maravilhoso existe lá. Existe saúde, existe abundância de dinheiro, existe harmonia, existe paz. Descendo um pouco mais, está um pouco misturado.
um pouco de uma coisa boa e um pouco de coisa ruim. Mas descendo no inferno é só coisa ruim. Então, para a gente saber como que a gente está, que nível está nossa semente lá no plano espiritual, é só saber como está, ver a nossa vida aqui na Terra, porque é reflexo de lá. Então, se a gente quer ser feliz, não é no inferno que a gente vai ser. Lá não tem ninguém feliz, lá só tem sofrimento. Eles estão lá, eu poderia dizer que a maioria, os que estão bem no plano bem inferior do inferno, porque também tem 3 níveis no inferno, eles nem percebem que estão mal. Estão ali, sabe? É tipo uma pessoa que vive num lugar sujo, feio, e você tem pena e fala, nossa, como é que pode viver aí? Mas a pessoa não enxerga tão mal ela está, ela não consegue ver o lugar ruim que ela se encontra. Assim estão as pessoas nesse nível do inferno. Mas se ela melhorar um pouco, ela vai querer sair daquela situação e ela vai começar a pedir ajuda, pedir perdão para Deus, né? E aqui é a mesma coisa que acontece, você vai dando cabeçada, sofrendo, até que você fala, meu Deus, me ajude. Aí você pede ajuda, aí você sobe um pouquinho mais. Mas se você não fizer algo para ajudar o próximo, você não vai sair do nível em que você está. Porque aqui mesmo fala da nossa missão. O que a gente veio fazer aqui? A gente não veio aqui fazer o que a gente faz diariamente, né? Comer, dormir, por uma família, passear. Não. Isso aí tudo Deus dá pra gente, né? Aguentar um pouquinho. Mas a gente veio aqui para dedicar. E a maior felicidade que o ser humano pode ter é ser utilizado por Deus. Isso dá uma alegria imensa. Né? Hoje eu estava falando com o Carlos, quando a gente se aprofunda na fé e cria raízes, ouvir dedicar é algo maravilhoso. Você se sente bem, você não vê a hora passar. Você não vai por obrigação. Enquanto está indo meio que empurrado por obrigação, porque tem muita mácula e ainda não está tendo esse sentimento de sentir a presença de Deus, de estar feliz em fazer outra pessoa feliz. Mas a partir do momento que você continua, começa a encontrar, isso vem naturalmente. Isso aí se torna verdadeiro, não é forçar. Vem, você fala, nossa, eu vou lá, eu fico tão feliz, a hora passa eu nem vejo. Esse deveria ser o verdadeiro estado, né, de quem quer ajudar o próximo, porque está sendo usado por Deus. E aí Deus vendo, né, é como a gente imagina assim, você está fazendo alguma coisa, você pede ajuda para alguém e a pessoa vem de má vontade. Ah, vou lá, vai, tem que ajudar. É legal, ninguém gosta, né? Tu tá ali vendo que a pessoa está te ajudando, mas não está com vontade de falar, não precisa, pode ir. Porque realmente atrapalha, não sai do jeito que deveria. Assim é com Deus. Quando Ele vai utilizar alguém, mesmo que a pessoa deixe ser utilizada, se ela não está com boa vontade, não é 100%. Né? É que tipo aquela caneta que falha, né? Tu tenta, fica forçando, mas ela falha. Um dia a pessoa está lá, Deus utiliza, outro dia ela não aparece, aí Deus não pode usar. Um dia ela está bem, ela está ali querendo ser usada, no outro dia não está muito bem. Então é meio um instrumento que falha de vez em quando. Mas mesmo assim Deus usa, porque para achar alguém 100% não existe. Então, o Mestoma falava que ele se utilizava de panela sem tampa, coisas assim, se referindo ao ser humano. E é mesmo, a gente é meio amassado, meio sem tampa, né? Aquelas panela queimada, já o fundo bem queimado. Mas Deus utiliza mesmo assim, né? De que adianta uma pessoa que se acha perfeita, que nunca errou nada nessa vida, né? Porque na outra com certeza. Ela se acha que é a tal, né? Olha para todo mundo julgando, achando um absurdo que a pessoa faz. Se na hora que Deus vai utilizar ela, ela não deixa, do que adianta ser bom, perfeito? Mas vale uma panela amassada, que quando tu precisa usar ela está ali, do que uma panela brilhando, bonita, que
não está para você poder se utilizar. Então, assim são pessoas que estão ali pensando, eu cuido da minha vida, eu não faço nada de errado, eu não desobedeço a Deus, né? Não peco, não infringo as leis dos homens, estou ali certinho, na retinha. Cuido da minha família, fecho minha porta, estou lá na minha casa, se os outros têm problema, eles têm que procurar fazer direitinho. Não adianta, gente, é melhor um todo errado, sabe? Uma pessoa que ainda não tem muito discernimento, mas tem amor no coração. Se doa para as pessoas, ajuda as pessoas, se deixa ser utilizado por Deus. Então, isso é, de verdade, cumprir a nossa missão. Deus não fala, vai lá e anda reto. Ele sabe que o ser humano tem falhas, que vai tropeçar. Inclusive, ele fala que a gente não vai chegar 100% à perfeição. Tentar se aproximar, porque quando você põe um objetivo de ser perfeito, você vai chegar próximo. Quando você põe 50%, aí não vai muito longe. Então tem que mirar muito longe para tentar chegar lá. Então, nesse sentido, ele entende o ser humano. Então, não adianta recriminar uma pessoa que tem uns tombos, que faz errado, e você mesmo não olha para ninguém, não cuida de ninguém, não está nem aí se a pessoa não está bem, não adianta nada. Não adianta nada. Por isso que na Bíblia, no Novo Testamento, quando colocam a Maria Madalena para ser apedrejada, né? Que ela pecou, Jesus fala, né? Que atire a primeira pedra que não tiver nenhum pecado. Mais ou menos nesse sentido, porque é fácil apontar. Apontar para a gente é que é difícil. Então a gente precisa olhar mais para dentro da gente e sentir isso. Eu estou sendo utilizada por Deus, eu estou cumprindo a minha missão. Ontem eu falei, né? Tem gente que passa a vida toda querendo descobrir qual é a missão dela. Aqui Meixo Sama fala, a nossa missão é ser instrumento de Deus. Cada ser humano tem um tipo de missão. Aí é para onde você é encaminhado. Por exemplo, eu fui encaminhada para cá, acabei fazendo isso que eu faço, né? Mas tem gente que não necessariamente precisa fazer o que eu faço, vai fazer outra tarefa dentro de uma igreja. Tem gente que vai dedicar fora da igreja. Não importa, é o que é encaminhado, o que é mostrado. Meixo Sama, ele nasceu muito pobre, mas ele tinha uma visão meio boa para a arte, né? Então ele adorava a arte e ele estava querendo ir para esse caminho de virar artista, né? Fez a escola de belas artes, mas não conseguiu acabar devido a tantas doenças que ele teve. No final ele cortou o tendão e ele não podia manusear mais o trabalho que ele estava aprendendo. Mas tudo isso é tipo assim, ele estava querendo ir para um lado, mas Deus estava puxando ele para o outro. Isso acontece com muita gente. Você vendo mesmo, tem a história da vida a vida do maestro João Carlos Martins, a vida dele é mais ou menos isso. Ele era um pianista famosíssimo, ficou famoso mais fora do Brasil, depois que as pessoas que não acompanham, que ficaram conhecendo, mas a vida dele foi mais ou menos isso. Ele queria ir por um caminho, mas foi acontecendo coisas na vida dele e no final ele virou maestro e hoje a dedicação dele, a missão dele é formar, acho que 1000 orquestras de crianças carentes. E ele está conseguindo, porque ele acredita que através da arte as crianças saem do nível que elas se encontram. É confirmando o que Meixo Sama fala. Quando você põe a arte em contato com uma pessoa simples, que não tem condições financeiras, ela melhora de vida. É só ver, gente. Só ver casos de meninas que se tornam bailarinas, vão para fora do Brasil, a vida dela vira. Então, o contato com a arte faz esse milagre. E ele entendeu isso, João Carlos Martins, e a missão dele é essa.
levar música para essas crianças carentes. Então, que foi, né, aconteceu várias coisas com ele, problema na mão, de não conseguir tocar mais, mesmo fez a cirurgia no cérebro, né, botou alguma coisa aqui para os movimentos voltar. E foi acontecendo até que ele deixou de ser pianista, porque ele estudava muitas horas por dia e, tipo assim, para não se apresentar bem, então ele parou. E ele virou maestro, né? Então, uma coisa que ele nunca pensou. E como maestro, ele está fazendo esse trabalho. Então, a gente tem que entender a nossa missão. Isso é uma coisa maravilhosa que essa pessoa encontrou. Não precisa ser só em religião, gente. Você pode ajudar as pessoas com qualquer atividade. Então, cada um precisa ir atrás e entender qual é. Não teimar, né? Que nem quando está levando, deixa levar. Não teima, porque senão vai começar a acontecer coisas que vai te empurrar, como aconteceu com o Meixo Sama. Então, mas quando a gente encontra, né, vive feliz, porque está fazendo com alegria. Está fazendo com muita alegria. E isso, aos poucos, a gente consegue perceber, né, o que é, em que caminho que a gente vai seguir cumprindo a missão. Que o que a gente veio fazer aqui, além de pagar dívida, foi servir de instrumento de Deus, que através disso você também elimina a mácula, mas também Meixo Sama fala que Deus deu para cada ser humano uma característica. Então, dentro dessa característica, cada um vai cumprir a sua missão. E isso tem que ser respeitado também, né? Não dá para todo mundo ser igual. Não adianta querer ficar olhando aquela pessoa, queria ser igual a ela, você não é. Deus lhe deu outras características, então descobre e seja feliz. Então, a felicidade de verdade não se encontra no plano material, e sim no plano espiritual. E é isso que a gente precisa começar a aceitar, né? E deixar, quando estiver purificando, deixar o corpo limpar, para poder começar a entender essas coisas. Quando chegar aí, fala, então estou entendendo melhor. Aí vai abrir o ensinamento, nossa, aquilo que a gente fala, eu não tinha prestado atenção nisso. Não é que não tinha prestado atenção, não estava no nível ainda de entender. Sabe, gente, é tipo assim, você esconder um tesouro num lugar que está na vista de todo mundo. No ensinamento, tem tesouros maravilhosos, está na nossa cara, mas para você enxergar, você precisa subir de nível. E cada vez que você sobe, você enxerga um pouco. Você sobe mais, você enxerga mais um pouco. Por isso a importância de ler ensinamento. Não com a intenção de decorar, com a intenção de ler com o coração. Vai absorvendo, o espírito vai limpando, você vai elevando, daqui a pouco você absorve mais alguma coisa. Isso que é interessante. Por isso ele pode ficar aí, ó, para qualquer pessoa ler. Até eu aqui, o que eu estou falando, eu ainda não tenho a verdade absoluta. Dentro do meu entendimento, eu passo para vocês. Pode ter, quem está me ouvindo, ter mais entendimento do que eu, ou menos, e não estar entendendo tudo que eu estou falando, que eu vejo, como estar na montanha e falando que eu estou vendo lá longe. Pode ser que algumas pessoas não vejam, mas uma hora vai ver. Então, cada um vai pegar aquilo, mas o que importa é ter sede de querer saber, sabe? Aquela coisa de você, tipo assim, ter fome mesmo, né? Porque quando a gente não tem fome, a gente não quer comer nada, a barriga está cheia. E tem gente que vive a vida já com a barriga cheia, acha que já sabe tudo, não quer provar mais nada, não. Isso aí não. Estou satisfeito, o que eu aprendi, o que eu comi, está tudo aqui, não quero mais. Mas tem que viver a vida sempre deixando um buraquinho assim para você provar mais, para saber mais. Isso é sabedoria, vai absorvendo. E aí você não se acha o dono da verdade, você não acha que sabe tudo. Você não acha que é um mestre, você pode ser também um discípulo. Quando você já se acha num nível de que sabe tudo e só vai ensinar, você não aprende mais nada. E a gente está aqui para aprender.
Como que aprende? Faz as coisas, vê que não agiu de maneira correta e fala assim, caramba, foi mal. Aí se arrepende, olha para dentro e fala, vou tentar na próxima mudar isso aqui. Mas só com a nossa força não consegue, só com a ajuda de Deus, e aí através do ensinamento, melhora de nível, o nível sobe um pouquinho mais, aí você deixa de fazer aquelas coisas sem precisar lutar. Porque a verdadeira liberdade é quando a gente respeita os limites. Não é só assim, o meu limite. Cheguei no meu limite. Não. Se você botar limite em você mesmo, não é bom. Não tem que imaginar um limite. Mas existe um limite das pessoas que convivem com você. Então, a verdadeira liberdade é quando você entende isso, que você só vai até aqui. A partir do momento que o outro não está gostando, você para. E quando você deixa de fazer as coisas, não porque alguém vai lhe xingar se você ultrapassar o limite, ou vai haver uma punição por você estar fazendo algo que não pode, quando você entender e conseguir fazer, independente que tenha lei ou que alguém esteja observando, aí já está entendendo o que é liberdade. Então, de verdade, Meixo Sama fala que o importante é tirar o desejo de fazer coisas erradas e não tirar as coisas erradas da gente. Como que tira o desejo? Tirando a mão. Então, se tem algo que eu desejo, mas não é bom, não adianta eu lutar para não ter aquilo. Eu tenho que tirar o desejo de mim. Aí sim. Aí eu não preciso lutar mais, eu não tenho mais desejo. Pode ficar na minha frente. Não tenho mais desejo. Então, isso que é de verdade que acontece com a liberdade. Você não precisa. Como Meixo Sama fala, mandamento sem mandamento, doutrina sem doutrina. Então não precisa mandamento. Meixo Sama fala que a igreja messiânica não tem mandamento, não tem doutrina. Você é livre para você o que quiser, só que você começa a enxergar os teus limites. E aí você começa a tirar os desejos das coisas que não são boas, e aí você fica livre. Porque o que prende de verdade, o que amarra a gente, são os medos, os desejos. Isso são prisões na vida da gente. Tirando isso, é total liberdade. Bom, gente, muito obrigada.